Ok. Bom, boa tarde a todos, a todas. Eu quero também agradecer muito ao ILEA e à Durgs pela realização de mais esse ciclo e agradecer bastante o convite para estar aqui nesse momento. Quando eu for falar de pé, não vai dar certo. Enfim, da minha alegria em compartilhar esse momento e essas reflexões e essa discussão com o professor Lambi e o professor Elcio. Bom, obrigado, espero que... E vou me permitir falar de pé, porque agora, 2 semestres de volta, recuperei os velhos vícios de professor, e eu, como professor, sempre... enfim, falei de pé. Bom, no século IV, portanto já há algum tempo, há um bom tempo, Santo Agostinho, no seu livro 10, que é dito o livro das Confissões de Santo Agostinho, dizia: que é, pois, o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei. Se quero explicá-lo a quem me pede, não sei. O que é, pois, a interdisciplinariedade? Se ninguém me pergunta, eu sei. Se quero explicá-la a quem me pede, não sei. Tá? E esta maneira de dizer é uma síntese, uma fotografia dos meus 7 anos, quase 7 anos na CAPES, na questão de interdisciplinaridade. Eram muitos dias que eu, às 7 horas da manhã, indo para a CAPES, ia ter que falar sobre a interdisciplinaridade. Eu dizia: não, eu sei o que é, eu sei o que é. Tá? Quando chegava às 8, começava uma conversa, começava uma reunião, começava um debate no CTC, eu queria explicar o que é a interdisciplinaridade, mas já não sei. O que eu quero fazer nesses 20 minutos é 3 diferentes encaminhamentos. Primeiro, eu vou, tão sintético quanto sintético seja possível, fazer algumas figuras, alguns dados da nossa absoluta realidade, um pouco do factual do que é a nossa realidade. Depois eu quero falar de 2 ou 3 situações sobre interdisciplinaridade que foram feitas na CAPES ao longo desses últimos anos, desses momentos que eu estava. E depois quero fazer uma breve menção do que eu comecei a fazer enquanto eu vinha fazendo um pouco enquanto eu estava na CAPES, que é ver como é que esta questão da interdisciplinaridade, que obviamente não é uma questão brasileira, aliás, o Brasil chegou muito depois nessa discussão da interdisciplinaridade, como é que é essa questão, o que é feito no mundo. E tem uma literatura tão grande sobre isso, uma discussão tão grande sobre isso, quanto tem sobre a física que eu faço. É uma discussão absolutamente, tem escolas, tem modelos. Então eu quero mencionar um pouco o que são esses modelos, pelo menos um deles, e de como a gente pode fazer isso na realidade do Brasil e, portanto, debater, os acadêmicos, debater com o que se faz no mundo de interdisciplinaridade. Muito bem. Então, nós temos, para tentar contextualizar, só pequenas descrições aí de realidade e momento atual. Em 73, o Brasil, nos anos 70, o Brasil começa com a institucionalização mais formal
da pós-graduação. Claro que a pós-graduação já existia, né? O Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o Instituto Oswaldo Cruz, já tinham a USP, já tinham nos anos 30, mas de uma forma mais institucionalizada, isso são os anos 70, e em 73 se tem o primeiro Plano Nacional de Pós-Graduação. Se a gente olhar o primeiro Plano Nacional de Pós-Graduação, a gente vê que existia uns 100 cursos de pós-graduação. Tá? E o que eram esses cursos de pós-graduação nominalmente? Eram muito a sequência da estrutura universitária brasileira, que copia a estrutura departamental dos Estados Unidos, do pós-guerra, em que nós temos uma carreira e uma universidade tem as suas unidades, Escola de Engenharia, Faculdade de Medicina, Instituto de Letras, tem os seus departamentos que formam na graduação os seus alunos, os seus graduados, e as pós-graduações são nessa sequência. Então, quando a gente pega em 70, é pós-graduação de engenharia civil, porque eram os departamentos que tinham a graduação de engenharia civil e, portanto, pós-graduação em física, porque tinha departamento de física, etc, etc. Bom, de 73, dessa centena, para a realidade do Brasil de hoje, em 40 e poucos anos, então, 40 anos, nós passamos de 100 programas de pós-graduação para 2.200 programas de doutorado e 4.300 programas de mestrado. E é disso que a gente tem que abordar se estamos abordando o Brasil de hoje. Bom, desculpem, tá? Como é que daqui para cá se construiu o sistema? O sistema foi construído por todos nós, né? Sempre nesses 40 anos, nunca houve um momento em que não éramos nós, a comunidade que era chamada para ir para a CAPES, decidir quem faz parte da pós-graduação, quem não faz parte, quem entra, quem sai, quem é avaliado com qual nota. Bom, e começou a se estruturar áreas, e tinham 2 pontos nessas áreas. Uma coisa era áreas de conhecimento ligadas a essa estrutura departamental, e uma outra coisa é áreas de conhecimento. E no Brasil se tinha áreas de conhecimento um pouco daquilo que eram áreas de conhecimento, tabelas de áreas de conhecimento que se adotavam no mundo. E, evidentemente, áreas de conhecimento e áreas de pós-graduação não eram uma mesma coisa, uma correspondência direta e unívoca. Muito bem. Então, levando em conta toda uma dificuldade de relação entre áreas de conhecimento e áreas de enquadramento, áreas de avaliação, o sistema se constrói levando em conta em cada programa de pós-graduação composição do corpo docente, estrutura curricular, áreas de concentração, linhas de pesquisa, produção intelectual, inserção social e mais alguns aspectos. Naquilo que entendo programas de pós-graduação que tinham muita semelhança entre composição do corpo docente, estrutura curricular, áreas, linhas de pesquisa, produção, entram na mesma área. Então, 2 cursos de engenharia são muito parecidos nisto, vão para uma área de engenharia. Claro que, quando se olha aqui, que era uma coisa bem compartimentada, bem ligada à estrutura da universidade, essas correspondências é mais fácil. Agora vocês podem acompanhar que entre 100 e 2.200, essas correspondências mais e mais foram ficando difíceis e difíceis tanto de enquadramento como de acompanhamento. Muito bem, hoje, tá? Esse slide está um pouco pequeno, a gente um pouco pequeno, mas é para poder ser mais visível. Tá? Como é que é a estrutura? A estrutura é assim, nós temos 3 grandes colégios, chamados 3 grandes colégios. Colégio de Ciências da Vida, Colégio de Exatas, Colégio de Humanidades. Dentro dos colégios tem as chamadas áreas, por exemplo, no Colégio de Ciências da Vida tem Ciências Agrárias,
aonde nas ciências agrárias, então eu tenho, isto é a grande área, eu tenho a área de alimentos, agrárias 1, medicina veterinária, zootecnia e assim sucessivamente. E existe uma grande área chamada multidisciplinar, e dentro dela nós temos programas que são de biotecnologia, ambientais, ensino, materiais, e um outro tipo de programa, uma outra área, biotecnologia é uma área, ciências ambientais é uma área, e interdisciplinar é uma área. Tá? O professor Elgio, com propriedade, nos diria, aprendemos tudo isso com o Elgio, isso daqui é um processo de construção social, claramente processo de construção social cultural. Não houve uma lógica, não houve uma fundamentação maior para que o sistema se constituísse assim. Foi uma construção, como qualquer construção social. E tem coisas que até hoje a gente olha e chama um pouco a atenção. Por exemplo, engenharias tem engenharia 1, 2, 3, 4. Ciências sociais aplicadas é ciências sociais aplicadas 1. Mas só tem uma. Processo isso. Por quê? Porque provavelmente, aqui já estavam sentados pessoas que, como disse o professor Elgio, eram muito fiéis da sua, etc., e para poder marcar, etc., então não, daqui a pouco vai ter 2 ou 3, Bom, processo de construção social. Então, multidisciplinar. Deixa eu colocar isso no próximo. Aqui, multidisciplinar, vejam, até começo do 99, 2000, o que acontecia com muitos programas de pós-graduação? Os programas de pós-graduação entravam na CAPES, rodavam, não é da física, quem sabe da química, não é da química, quem sabe da engenharia, não é da engenharia, não, mas pode ser que seja da arquitetura, e ficava, em algum momento, se acabava sendo avaliado absolutamente ad hoc. Eu, naquela época, estava começando na área da física, como consultor na área da física, mais ou menos, e muitas vezes era chamado assim, mas eu não posso, mas já é quinta-feira, termina amanhã, não sei o que, o dia, e tem que fazer, vem aqui para fazer parte de uma comissão, etc., e se avaliava assim. Bom, então, de 2000 até 2006, o que existiu era chamado de interdisciplinar, e já eram, então, enquadrados na interdisciplinar, aí 170, 180 programas. Em 2007, se reestrutura, se cria multidisciplinar, para a área multidisciplinar, grande área multidisciplinar, foi uma biotecnologia, ambientais, ensino, materiais, a interdisciplinar. Quando é 2014, então, nós temos programas enquadrados interdisciplinar, já são lá 260, mais 60 na biotecnologia, 80 na ambientais, 120 no ensino, 40 nos materiais. A gente soma todos esses números e estamos aí da ordem de 500 e tantos programas de pós-graduação em algo chamado multidisciplinar. Essa é a dimensão do sistema. Obviamente que eu sei muito o que é interdisciplinar. Até que eu acordo de manhã cedo e alguém me pergunta assim, bom, deixa eu pegar um desses 500 aqui, um aqui, um ali, e me diz por que mesmo que isso é interdisciplinar ou por que não é interdisciplinar. Muito bem, exercício sobre interdisciplinaridade. Então, isso foi feito durante 3, 4 dias em junho de 2012. O que foi o chamado exercício da interdisciplinaridade? A cada ano, nós, o sistema, ou seja, as instituições, as universidades, as faculdades, os institutos, até as sociedades científicas, fazem uma proposta de um curso de pós-graduação, novos cursos de pós-graduação. Cada ano nós temos lá centenas de propostas. Isso tem o codinome APCMs.
um aplicativo de cursos novos, ganhou esse codinome. Então, a cada ano nós temos já centenas de novas propostas de pós-graduação. Quem faz a proposta tem que necessariamente se propor para alguma daquelas áreas que eu mostrei antes, daquelas 49 áreas. Tem que se propor para aquilo. Bom, nós nos juntamos aqui, vamos fazer um curso de pós-graduação, né? Estruturando carga, a estrutura disciplinar, como é que é, quem são os professores, no que nós vamos trabalhar, quais são as áreas de concentração, quais são as qualificações, enfim. E com isso dizemos, não, nós estamos indo para a Biológica 1, ou estamos indo para a Ciência Política, ou para a Medicina 3, etc. Ou para a área interdisciplinar. Claro que nisto, aquilo que o professor Léo já mencionou, isso começou a abrigar várias iniciativas de várias origens. Muitas eram porque todo mundo achava que era mais fácil entrar na interdisciplinar, ou porque não podia fazer não sei o quê, porque a universidade não ia ajudar, ou então tinha, enfim. Por várias razões, muitas são as origens de APCNs que se colocam na área interdisciplinar. Então, qual foi o exercício que foi feito na CAPES, né, nesse período? Nós estávamos em 2012, pegamos APCNs de 2010. Portanto, esses programas de pós-graduação, novos programas de pós-graduação, já tinham sido avaliados em 2010, 2011 e estava terminada a avaliação. Quem foi aprovado, quem não foi aprovado, não foi. E, portanto, não tinha mais nada a ser decidido sobre isso. As avaliações já tinham sido feitas, quem tinha sido aprovado já estava em funcionamento. Pegamos, então, todos esses APCNs lá de 2010 e fizemos o seguinte exercício, tá? Professor Augusto, que é coordenador da área da Bio1, tá? Teve aqui 150 APCNs na sua área em 2010. Tá? Algum desses programas poderia ter ido para a interdisciplinar, tá? E dos programas que estão na interdisciplinar, algum poderia ter sido avaliado na sua área, e nós fizemos isso em todas as 48 áreas. 48 áreas, para explicitar, né, toda a questão. Será que quem está na CAPES, nós estamos na CAPES, sabemos o que mesmo que é a área? Será que eu sei o que é a área da física? Da onde até onde? Claro que, grosso modo, eu sei. Mas, grosso modo, eu não consigo, né, responder cada um dos pontos, desses tantos pontos. Muito bem. E o outro lado do exercício foi o contrário. Tá? A diretoria de avaliação disse, professor Augusto, na Biologia 1, esse programa aqui, tá, que foi analisado aqui, foi analisado na interdisciplinar, devia ter sido analisado na sua área. O senhor concorda? Se concorda, por que? Se não concorda, por que não? Bom, então foi um exercício, como diz o nome, tá? E o que apareceu? Apareceu mais ou menos o esperado, mas apareceu que as áreas identificaram sempre características interdisciplinares. Foi grande número, né, olhando para aqueles APCNs de uma área dizendo, não, mas espera aí, tem alguma coisa aqui que é uma interdisciplinaridade da minha área com alguma coisa. Bom, evidentemente que apareceu com toda a crueza e a intensidade no debate nova estruturação de áreas de conhecimento. Tabelas de área de conhecimento. A última tabela que a gente estruturou no Brasil e que continua sendo referenciada como tabela a ser usada tem 15 anos. Tá? Bom, e também o que foi muito interessante foi que, ao olhar os APCNs, nos programas que já existem, os programas que já estão na área, os programas que têm 10, 15, 20 anos ou 5 anos, também as áreas identificarem que nos novos teriam características interdisciplinares, nos programas, que são programas sempre também teriam isso. Tá? E também uma conclusão bastante consensual, mas que não se explicita muito como. Necessidade de maior incentivo e valorização
da publicação de periódicos da área. Muito bem. Tá? Um outro trabalho feito em maio de 14, com o chamado terceiro encontro acadêmico interdisciplinar, que foi, neste encontro, participou um grande número de professores que são professores da pós-graduação em cursos que são enquadrados como cursos interdisciplinares. Constam naqueles 400 e tantos cursos interdisciplinares. Então, é um enorme questionário. Na verdade, essa pesquisa semi-estruturada, foi feita usando um modelo, muito baseado em um modelo que tinha sido feito na Finlândia uns anos antes, até para poder comparar o que a gente conseguiu analisar com o nosso estudo com um estudo de um outro contexto. Bom, foi um enorme questionário, né, e só para mostrar um ou dois exemplos do que se perguntava: qual das seguintes ações é tomadas para resolver ou prevenir os problemas apontados na interdisciplinaridade? Tá? Que tipo de benefício é decorrente de uma abordagem interdisciplinar na pós-graduação em termos de produção do conhecimento? O que poderia ser feito para minimizar, sanar as dificuldades de operacionalização de uma possível migração dos PPGs interdisciplinares para as áreas tradicionalmente disciplinares? Bom, é evidente que esse estudo, eu não conseguiria de modo nenhum resumir em um ou dois slides tudo o que resultou dessa estrutura, dessa forma de avaliação semi-estruturada, mas, de qualquer modo, tem resultados muito interessantes, e isso acabou sendo publicado num livro, um capítulo de um livro, TM é de Thalita Moreira Oliveira, que, na verdade, é autora dessa tese, da onde a maior parte dos resultados, alguns resultados que eu estou mostrando aqui, são resultados da tese da Thalita Oliveira. Muito bem. Agora, como eu mencionei antes, obviamente que a questão do que é interdisciplinar, multidisciplinar, não é uma questão brasileira. Não é uma questão da pós-graduação brasileira, ou da pesquisa brasileira, ou das universidades brasileiras. Ela é uma questão do mundo. Não tem, nem poderia ser diferente, quer dizer, não existe essa mesma questão, né, no mundo, em todos os países. Resposta sim. E aqui eu estou trazendo só um quadro meramente ilustrativo de alguns estudos, com algumas referências, de algumas agências de fomento de alguns países. Por quê? Porque isso traz um ponto que eu levei tempo para entender, levei talvez 1 ou 2 anos para entender de que se tratava. Tá? O que nós discutimos aqui, na ponta, na universidade, nos nossos cursos de pós-graduação, em qualquer universidade, sobre a interdisciplinaridade, não pode ser, não é a mesma lógica, não é a mesma abordagem, a mesma conceituação do que se faz em uma agência de fomento. E não pode ser a mesma conceituação. Nesta universidade, mas como em qualquer outra universidade, a gente convive, tá, com situações conflitantes e convive. Tá? E é isso mesmo. Tá? A gente pega 2 programas aqui, 2 grupos de pesquisa, etc., que fazem a mesma coisa. Um está enquadrado aqui, um está enquadrado lá, tem diferenças, né? Tem relação ou não tem relação, e a gente convive com isso. E eu não posso, quando avalio, seja uma avaliação para dar nota, ou seja uma avaliação para um edital, né, produzir 2 resultados absolutamente conflitantes e dizer que eles vão conviver. Né? Isso não é resposta possível, ninguém vai aceitar uma resposta que eu não tenha que ter uma certa lógica, minimamente, que justifique uma decisão tomada, uma avaliação feita. Então, o que se faz lá, como tudo é datado, eu não posso ficar esperando, convivendo, ou ficar em suspenso até que um dia se consiga chegar em um certo consenso. Bom, então, isso acontece, e é por isso que eu trouxe essa, só para ilustrar que, né, esse problema tem, bom,
E aí? Aí eu vou transcrever aqui de um outro modo que o professor Eljo já disse, porque isso é um certo consenso, quando a gente estuda a situação do mundo, existe um certo consenso, um razoável consenso, que uma maneira de abordar é assim: eu tenho multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. Ok. Tá? Uma coisa multidisciplinar é assim, ela é complementar, aborda os diferentes aspectos do problema de forma independente por cada uma das disciplinas. Cada disciplina faz uma abordagem do problema, daquela questão, mas de forma independente. Tá? O trabalho é em paralelo, os objetivos e metodologias individuais, e simplesmente, não sei se é simples, mas os resultados são somados para a solução do problema. Então, isto é um certo conceito multidisciplinar. O interdisciplinar é sobreposição das disciplinas, sobreposição, mas preservando ainda as suas fronteiras. Tá? O trabalho em conjunto e metodologias são mais e mais compartilhadas. E os resultados são comuns, diferente dos resultados que aqui são somados. E no transdisciplinar não se consegue mais a identificação de fronteiras disciplinares. Isso. Pergunta interdisciplinar por excelência. Pergunta interdisciplinar absolutamente por excelência. O que é a vida? Quando se aborda o que é a vida, se tenta responder isso, obviamente que todas as disciplinas estão dentro e não se consegue ter nenhuma. Claro que eu estou dizendo uma coisa muito idealizada, né? Uma imagem muito idealizada, mas não se consegue mais ter nenhuma fronteira. Bom, tá? E nos resultados, os elementos de cada disciplina são recombinados para gerar uma nova forma de conhecimento. Muito bem. Né? Um quadro que é uma boa proposta, uma proposta mais ou menos aceita, né? Tem muitos trabalhos que mostram que tem uma certa aceitação crescente de que deveria ter 3 diferentes caracterizações só para bem de definir e estruturar o sistema. Ah, bom, e aí? O que a gente pode fazer com isto? Nós podemos fazer alguma coisa? Como é que eu faço para responder isso numa realidade em que eu tenho 450 entes chamados interdisciplinar e mais 2.800 entes chamados disciplinares? Bom, aí não tem jeito, pelo menos eu não descobri. Então, existem algumas propostas, alguns modelos, variedade, balanceamento, disparidade entre áreas. Tá? Então, variedade, quantas são as áreas diferentes que estão concorrendo para uma situação multidisciplinar, qual é o balanceamento, proporção de cada área, disparidade. E existem modelos para fazer isso. Modelos para fazer quantitativo. Então, agora eu estou entrando na última parte que eu só queria mencionar. Tem uma discussão no mundo, tem uma área no mundo que se chama cientometria, ou cienciometria, não sei como é que seria, métricas, sim, métricas quantitativas. Por exemplo, diversidade, a gente pode tentar identificar e, de algum modo, anotar a diversidade, perguntando qual é a diversidade de formação dos professores que compõem um programa de pós-graduação. Qual é a diversidade das áreas de formação nas disciplinas que são ministradas em conjunto? Qual é a diversidade nos projetos de pesquisa que são descritos como projetos de pesquisa, são enquadrados, são listados como projeto de pesquisa? Tá? Como é que são as áreas de classificação aonde um determinado programa com essa diversidade de pessoas, com essa diversidade de disciplinas, publica, etc. Muito bem. Então, a gente fez isto usando todos os dados dos 4.000, não sei quantos, 2.200 programas de doutorado, 4.000 programas de mestrado, no que se refere aos professores, aos projetos,
aos alunos, às teses, aos trabalhos publicados, às linhas de pesquisa descritas, todos esses, isso já é Big Data, né? Em termos da CAPES, isso já é Big Data, e a gente mostra algumas relações, começam a aparecer algumas relações. Por exemplo, essa é uma maneira de expressar relações aonde o tamanho da bola mostra um certo maior quantidade da diversidade, da disparidade, e as linhas com quais outras áreas, quando eu chamo áreas aqui, são as áreas daquela tabela, as 49 áreas da CAPES, né? Com toda a construção histórica, empírica, não conceitual que resultou naquela distribuição de áreas. Bom, então, nas áreas, e aparecem coisas, né, como, por exemplo, estudar esse cluster aqui, que nas humanas e sociais tem mais interações internas. A grande área das humanas e sociais tem interação entre as áreas das humanas e sociais. É a característica do sistema, é a característica da nossa validade. Tá? Com algumas exceções, por exemplo, existe uma forte relação entre administração e engenharia as três, e entre arquiteturas e engenharia 1. Eu não estou discutindo, nem identificando por que existe isso, estou simplesmente dizendo que esses são alguns resultados que aparecem. Tá? Bom, então nós dissemos, eu tenho variedade, balanceamento, disparidade, eu faço isso, tento representar isso de algum modo, um outro modo de representar assim, aqui eu tenho balanceamento, aqui eu tenho variedade, e a disparidade está aqui com um código de cores que me dá o vermelho, o verde, o azul, etc. Tá? Então a gente começa a ter resultados como esse, e esses resultados mostram algumas características. Tá? Supondo que se eu souber balanceamento, disparidade e validade, eu posso estabelecer uma figura dizendo isso daqui é mais interdisciplinar, mais transdisciplinar, e isso é menos, né, comparado com outra área, com outra situação. Então, por exemplo, no que se refere à formação de pessoas, agora tem todas as áreas aqui, a formação de pessoas, a gente tem esses resultados, e desses resultados, a gente tira claramente muita coisa, mas tira, por exemplo, só para ilustrar, tá? Programas de pós-graduação em filosofia, 50. Programas de pós-graduação em física, são 90, 80 e poucos atualmente, etc. Tá? Os professores, que são professores atuais desses programas de pós-graduação, foram formados na própria área da física. Mais do que 85%, nesta ordem. Tá? Professores de filosofia são professores cuja formação é na filosofia, de letras na letra, de física, etc. E nós temos outros que não são assim. Quando se vê as disciplinas, né, o que se tira? Por exemplo, tá, que nos programas de pós-graduação, nutrição, planejamento urbano e ensino, mais de 50% das disciplinas são dadas por professores, que não é daquela área. Quer dizer, é um professor que está dando uma disciplina no curso de pós-graduação em nutrição, não sei qual que seria a disciplina, mas a sua formação, a sua trajetória, né, não é de alguém formado na nutrição. Portanto, se isso é maior interação, maior balanceamento, maior variedade, é o que temos os resultados. Bom, não vou perguntar quanto tempo eu ainda tenho. Obrigado. Bom,